Depois de narrar alguns episódios do ministério do Senhor Jesus, envolvendo muitos dos judeus mais proeminentes, mais importantes de seus dias, o apóstolo João concluiu dizendo: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. João 12, 42 e 43. Oh, tristeza! Sempre vão existir os que amarão mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É pena que quase ninguém leve a sério uma afirmação do porte dessa do apóstolo João, mas ela merece ser considerada na devida conta. É de suma importância notar que os que amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus, no texto, não passavam de religiosos extremistas, eram os principais. Queriam manter o status, a posição de membros da sinagoga. Na sinagoga reuniam-se os judeus, entre eles os de maior poder aquisitivo, homens da sociedade, senhores respeitáveis e coisa e tal. Ninguém ali estava disposto a perder o conceito junto às autoridades judaicas, confessando um jovem galileu, pobre, de origem humilde e falastrão. Na sinagoga se juntavam em grande quantidade pessoas de quase todas as idades para o culto judaico, e era fundamental para muitos mostrarem sua importância em relação à comunidade. Elogios eram trocados, tapinhas nas costas e expressões como homem de Deus jamais faltavam. Aquilo era a glória e ninguém queria ser expulso da sinagoga. E pior, se todos os principais sacerdotes, fariseus de alto gabarito, saduceus, rabinos, escribas e tudo mais, frequentavam o mesmo espaço, tinha que ser, ou teria que ser, por estar ali, a verdade. Jesus, que se opunha a quase tudo o que os líderes do judaísmo praticavam, devia ser considerado, como foi, um sedicioso e visionário, criador de casos e de confusões. A verdade haveria de estar com a maioria. Era o que a maioria pensava, mas não estava. A verdade sempre esteve com a verdade. Isso também deveria ser considerado e levado a sério. Estatística e historicamente, a maioria sempre esteve errada. Esteve errada no dilúvio, esteve errada no caso de Israel no deserto, esteve errada na crucificação, onde há maioria. Onde há maioria, ela deve estar errada, porque, normalmente, cada um dos que compõem os grandes ajuntamentos está ali porque muitos estão ali, e não por força de raciocínio e de amor pela verdade. A grande miséria da vida de muitos, e isso é enormemente preocupante, é acontecer-lhes o que estava acontecendo com aqueles mencionados no texto que lemos a princípio. Chegaram a crer no Senhor Jesus, mas na hora de depositarem nele confiança, olharam para os lados, mediram as consequências e desistiram. Ficaram só no acreditar, ficaram só no aprovar os ensinos do Senhor, no achá-lo o máximo, no bater palmas para a sua forma de vida. Confessá-lo estava fora de cogitação, e esteve fora de cogitação.
Isso implicaria em desagradar aos chefes da sinagoga, aos chefes religiosos. Misericórdia! É isso exatamente o que vem acontecendo através dos séculos no mundo ocidental. São centenas de movimentos, grupos e denominações onde Jesus aparece como uma figura central no departamento de crendices. É Jesus curando, é Jesus dando bens e dinheiro, é Jesus arranjando emprego, é Jesus ensinando, é Jesus para tudo, menos para salvar. Confessá-lo como Salvador? Não. Para ajudar, está certo. Para curar, está certo. Para ensinar, está certo. Mas para salvar, não. Se assim fosse, para onde iria a glória dos homens? Para onde iria a glória de ser aplaudido por estar tentando guardar os mandamentos da lei? Para onde iria a glória de estar perseverando para finalmente merecer a salvação? Para onde iria a glória de ser considerado obediente e, portanto, perfeito? Não, nada disso. Acreditar em Jesus, tudo bem. Achá-lo uma gracinha de mestre, tudo bem. Achá-lo o máximo na coerência, tudo bem. Dá até para se emocionar com a lembrança dos seus sofrimentos e festejar seu nascimento, mas nada além disso. Nada de confessá-lo como o todo suficiente Salvador. Confiar mesmo só no próprio veneno, nas próprias possibilidades. No final das contas, é preciso manter a glória de merecer, a glória de ser bom, a glória da glória dos homens. Enquanto a confiança irrestrita no sangue de Jesus é a atitude mais acertada do ser humano, pois a confissão de ser Ele o Salvador liga o pecador a Deus, fazendo a reconciliação, a crença, o acreditar simplesmente, como acontece com muita gente e como aconteceu com aqueles do texto lido, não resolve nada, pois nada significa. Mas os que pensam, os que apenas acreditam o simples acreditar, melhor dizendo, o simples acreditar, os que fazem assim, os que agem dessa forma, não têm consciência disso. Quer dizer, eles não têm consciência de que o que consideram fé seja apenas simples crença. E quando se anuncia a salvação por um ato de fé definido no sangue do Senhor, essas pessoas se sentem de bem com a vida, imaginando que o que aplicam em relação ao Salvador seja de fato a fé requerida pelo Evangelho, a fé-confiança. Isso é o que conseguiu a religiosidade ocidental. No Ocidente, onde estamos e onde instalou-se o cristianismo, Jesus é nome conhecido e reconhecido em tudo quanto é lugar. Mesmo quem nunca quis nada com ele, conhece sua história. Aliás, foi até obrigado a conhecer. Todo mundo fala em Jesus. Esse conhecer também para muitos tem valido como fé-confiança. Só conhecem o nome, só conhecem a história do nome, mas imaginam que isso seja uma espécie de fé, o que não deixa de ser verdade, considerando-se, todavia, apenas o conceito de crendice que nada vale em termos eternos. Em outras palavras, isso é fé somente no conceito dos religiosos e até dos dicionários, jamais no conceito e na definição bíblica. Na definição bíblica, a fé que resolve o problema eterno do ser humano é a fé e confiança no sangue de Jesus, que leva aquele que creu
a invocação do seu precioso nome. Crer sobre Jesus, crer nos ensinos de Jesus, crer no caráter de Jesus, crer ser Jesus o Filho de Deus, deve ter sido o que aqueles judeus contemporâneos do Senhor fizeram, e é o que muitos fazem hoje. Precisamos insistir na conceituação da verdadeira fé. É a fé que define se o homem subirá ou descerá. Se subirá para o paraíso após deixar o corpo ou se descerá para o Hades. A maioria das pessoas não acredita nem por um segundo nisso. Passará a acreditar depois que também deixar o corpo. Também só é quando fica definido o tipo de fé que um ser humano exerceu enquanto neste mundo, definido para ele mesmo, é claro. A fé que conta diante da justiça divina para que aconteçam as diversas etapas da salvação eterna, como imputação, justificação, reconciliação, perdão, etc. É aquela fé demonstrada por uma tomada de posição definida, clara e consciente nos méritos do sangue do Senhor Jesus. Repetiremos a exaustão. Milhões estão medrando no erro, imaginando estarem de bem com Deus por falarem muito nele, em seu Filho e nos negócios do céu e da eternidade. Ficar repetindo até abusivamente o nome do Senhor Jesus em ladainhas sem fim não conta nada diante de Deus, por não ser uma clara demonstração de fé e confiança no sangue de Jesus. Os judeus do texto lido até creram no Senhor, estando em sua presença. Eles não haviam ouvido falar no Senhor, não souberam de sua existência por algum noticiário. Eles estiveram em sua presença, ouviram suas próprias palavras, muitos olharam em seus olhos e creram. Como poderiam não crer? Nem dava para negar as evidências. O problema deles foi o comprometimento com os valores religiosos. A autoridade que o Senhor imprimia em suas declarações não deixava margem alguma para qualquer suspeita quanto à veracidade. Estavam todos convencidos da verdade. Todavia, o respeito para com os chefes da religião, no caso lá do judaísmo, os fizeram ficar com um pé atrás. Acreditaram, mas na hora de confessar, na hora de homologar aquilo que o Senhor dizia, na hora de confiar no Senhor verdadeiramente, foi tudo por água abaixo. Obviamente, não estamos falando de todos da sinagoga. Isso aconteceu com muitos, mas não com todos. A maioria nem sequer acreditou no que o Senhor dizia. Essa maioria já estava despachada e descartada. Referimos-nos aos muitos, segundo o texto, que chegaram a crer no que ele dizia, mas não chegaram a confessá-lo, para não serem expulsos da sinagoga. Sempre existiram pessoas assim, repetimos, pessoas que amam seu espaço na sociedade, pessoas para que o conceito dos influentes e poderosos é mais importante que tudo, pessoas que são capazes de qualquer coisa para manterem seu status, sua posição entre amigos, parentes e políticos, pessoas que sentem arrepios ao pensarem o como seria se tivessem de deixar o conforto de sua religiosidade. Para tais pessoas seria um sofrimento só se tivessem que viver dando explicações e satisfações por terem confessado de fato o nome precioso do Senhor Jesus. Preferem ficar repetindo Jesus,
Jesus e Jesus, sem entretanto homologarem seu nome, para não se comprometerem